E aí galerinha que é inscrito no meu canal, tudo beleza? Aqui quem fala é Djavan Carlos. A aula de hoje é sobre os tipos e estilos de tatuagem. Vamos falar sobre a tatuagem Old School, vamos falar sobre a tatuagem New School e vamos falar sobre a tatuagem Neo-Tradicional ou a New Tradicional. Então para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe seu comentário, deixe seu like, seu dislike também, assim eu vou saber se o canal está agradando vocês, se está ajudando esses vídeos ou não. Então assim, conto com a colaboração de todos. Conto com a colaboração de todos. Então, sem mais delongas, solta a vinheta. Então, galera, vamos começar a falar aqui sobre tatuagens, né? Estilos e tipos de tatuagem. Eu sempre gravo esses vídeos do meu celular, eu ainda não tenho uma câmera boa para gravar, então talvez fique escuro o vídeo, a imagem, mas o que eu quero falar para vocês são as características, para a gente conseguir identificar no corpo de alguém qual o estilo de tatuagem que aquela pessoa está utilizando. Então assim, vamos começar com o Old School. O Old School é a tatuagem mais antiga que tem. A gente conhece ela através dos seus traços, né? Porque antigamente não tinha uma variedade de cores como tem hoje. Então como é que ela era feita antigamente? Era feita mais com as cores primárias, que é o azul, o vermelho e o amarelo. E as cores secundárias, que seriam o verde, o laranja e o roxo. Então você pode perceber que na tatuagem Old School, ela tem uns traços muito grossos, né? E geralmente os seus desenhos derivados do mar, dos marinheiros, né? Da marinha. Por quê? Porque foram os primeiros a divulgar esse estilo para o mundo. Então você vai ter assim, âncoras, você vai ter também várias variações de ondas, de peixe, de outros símbolos ligados ao mar. Mas também com a difusão e a variação que ela teve, foi que ela veio também com corações, com rosas, com águias, com sereias também, mulheres, ciganas. Então ele teve uma variação, ele não só se prendeu ao mar. Então assim, vou mostrar aqui para vocês os desenhos da Old School, como é que eram feitos, né? Você pode ver os traços bem grossos, as cores primárias muito fortes, presentes nos desenhos, né? E aqui outro desenho, você pode ver aqui a coruja, mas sempre lá dentro representando uma âncora, com um navio, um farol, a rosa, como eu citei para vocês aqui, com o pássaro, o coração, mas você pode ver que os traços são bem grossos e as cores bem firmes, ó. Aqui uma outra variação, a gente conhece muito também quando a gente vê muito aquelas panteras pintadas todas de preto, né? Com pouco sombreamento, mas uma pantera bem viva. Era muito comum ver isso nas pessoas, né? E aqui você vê outros estilos também. Agora vamos partir para a tatuagem Old School. Olha como é que elas são. Olha, aqui está um exemplo para vocês também do lobo e a ovelha. Pode ver que as cores primárias aqui sempre presentes, o vermelho, o amarelo, muito forte. Aqui também a outra, a sereia, como eu falei para vocês, as mulheres representadas, né, a caveira. Aqui também uma bicicleta, um astronauta. O pássaro, como eu falei para vocês, olha como é que é a grossura da linha. Sempre a linha, os traços muito fortes. Então isso é uma definição bem marcante na tatuagem Old School, na velha escola. Aqui vocês têm também outra representação com as rosas, né? Essa aqui já tem um traço mais afinado, já está migrando aqui para o New School, devido ao estilo de sombreamento também e a tonalização, o degradê das cores. Aqui também já bem tradicional, vocês veem aí pelas cores bem fortes, bem vivas. Aqui também mais um exemplo para vocês. Outra coisa também, referente ao Old School. Se eu fosse citar também aqui no Brasil, quais são as pessoas referência nesse estilo? Temos várias pessoas, mas 3 também que eu pesquisei. Eu sempre fiz questão aqui de pesquisar 3 pessoas só, tá, gente? É um infinito de profissionais excelentes, exemplares. Mas eu quero citar 3 para cada estilo aqui. Então, no estilo Old School, eu tenho a Fernanda Kitsune, do Rio de Janeiro. Tenho a Juliana Odete, de São Paulo. Eu também tenho a Sarita de São Paulo. Se vocês quiserem olhar no Instagram lá, vocês vão conferir os excelentes trabalhos que eles têm feito.
E agora eu vou mostrar para vocês sobre o New School, a nova escola. Mas assim, antes disso, se eu fosse definir o resumo do que é o Old School, são desenhos grandes, com poucas cores e com contornos grossos. Eu definiria dessa forma o que é o estilo Old School. Agora falando sobre o New School, a nova escola. Ele fez uma releitura do Old School. Então assim, quais são as características do New School? Ele vem da galera do grafite, da galera da pichação. Então você vai ver muito presente neles esse estilo de tonalização do grafite, do degradê, da transfusão, desse efeito 3D que o grafite também traz, dessas animações dos cartoons, né? Então assim, é uma releitura e vocês podem perceber, eu vou passar aqui mais um, olha só, olha o colorido dele. Olha só, você olha para o desenho, você ri, você acha engraçado, cômico, porque é a pegada da galera. É o estilo que surgiu assim nos anos 70 e caracterizado de muitas cores e muitos volumes. Você pode ver que a galera brinca com as tonalidades aqui, com o estilo de desenhar. É um estilo muito livre. Aqui mais um exemplo para vocês desse estilo, né, do Old School. Desculpa, do New School. Esse é um exemplo para vocês do New School. Aqui mais um exemplo para vocês, gostaria de falar. Olha só, a tonalidade, a mistura de cores, sabe? A fusão das cores com suavidade, mas ao mesmo tempo ele não perde os traços do Old School, porque tem os desenhos, os riscos, né? Isso é muito marcante. Aqui mais um exemplo para vocês. Mais uma vez. E aqui os desenhos. Olha para você ver a diferença dos desenhos do New School para o Old School. São todos coloridos, trabalham sombra, trabalham luzes, trabalham volumes, tem um efeito 3D. Se eu fosse falar para vocês assim através da minha pesquisa hoje, existem muitos no Brasil, mas eu gostaria de citar três que eu pesquisei de referências nesse estilo. Seria o Jean Gaia, da cidade de São Paulo, também o Douglas Scharer, da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e também a Gil Pereira, da cidade de Palmares, Pernambuco. Essas três pessoas, eu entrei no Instagram dela, tem trabalhos fantásticos, formidáveis. Se vocês quiserem conferir, dá uma entrada lá, dá um like que vocês vão gostar. Agora eu vou falar sobre o neotradicional. O neotradicional, ele é uma mistura, na verdade. Ele pega um pouco do Old School com o New School e faz uma transição, faz uma transformação nesses dois estilos. Você encontra traços desses dois estilos presentes nesses estilos de desenho e de tatuagem. Aqui para vocês um exemplo, porque eu estou mostrando aqui para vocês do estilo de desenho. Vocês podem ver que são traços grossos, traços finos ao mesmo tempo e também com sombreamento. E vocês conseguem enxergar volumes também, sombreamento, volumes, o degradê, a transição de cores. Então vou mostrar aqui as tatuagens. Olha só o estilo. Você pode ver que eles trabalham todas as tonalidades, mas tem uma pegada dos dois estilos. Você consegue identificar os traços grossos do Old School e também os traços finos e o sombreamento do New School. Aqui mais um exemplo para vocês. Olha essa águia, por exemplo. Vários traços fininhos nela, com traços grossos no contorno dela, mas ela, se você olhar bem, ela tem as duas características. Ela tem as duas características. Ela tem a característica do Old School, com a rosa, por exemplo, e tem do New School, com a águia. Você pode ver que a águia ela tem uma transfusão maior, um efeito maior de volume, um efeito também de 3D. Aqui mais outros exemplos para vocês também, com essas duas pegadas. Outro exemplo também, você pode se basear nesse índio também. Olha o volume dele de queixo, de nariz. Olha o tigre também. Mas o tigre já tem um traço mais Old School. Já o índio já tem uma pegada mais New School, uma pegada mais pro real. Aqui também outra que é uma demônia, né? Você pode ver também com traços grossos contornando. Traz pro real também, mas não deixa de ter o detalhe dos desenhos, né? Essa pegada Old School. Aqui mais um exemplo para vocês da coruja e do pássaro. Aqui mais um da Índia e do passarinho também. Da caveira também, vocês podem perceber o contorno grosso na caveira, mas sempre presente as cores primárias. Olha o amarelo, o vermelho, sabe? Bem chapado, da pegada da velha escola. E aqui também outro exemplo para vocês. Vou passar mais um.
Olha esse tigre, por exemplo. Olha a transição de cor do tigre, do degradê do preto para o amarelo, sabe? A pegada do New School. Mas olha quando você olha as flores. Tem a pegada, aquela força da velha escola, da Old School. Então aqui eu queria fazer um questionário com vocês. Se vocês puderem, responde lá no comentário que depois eu boto o gabarito lá para dizer quem acertou. Vocês olhando para essa imagem aqui, vocês conseguem identificar qual é o estilo dessa imagem? Ela é New School, ela é neo-tradicional ou ela é Old School? Outra também é essa aqui, ó. Vocês olham para essa imagem, qual o estilo que vocês conseguem identificar nela? Ela é neo, ela é new ou ela é old? Então, responde lá no questionário que depois eu coloco o gabarito para vocês. Aqui é a terceira opção. Eu coloquei uma opção de cada, até para vocês conseguirem identificar quais são os estilos apresentados, né? Então, assim, espero ter ajudado vocês nessa aula. E aqui no final eu coloquei o estilo de cada um. Você tem aqui um desenho old school, um neo e um new, para vocês verem a diferença de um para o outro. Como é que eu definiria esse estilo New School? Eu definiria da seguinte forma: eles são assim um desenho mais urbanos, né? Tem a ver mais com grafite, com a arte de rua. São traços também mais grossos ainda, e os desenhos podem lembrar cartoons, além das cores mais vibrantes e os desenhos em 3 dimensões. Então isso seriam as características do New School. Características do neo-tradicional. São contornos mais finos, assim, os contornos do desenho são bem mais finos, eles mesclam mais as cores também. A transição entre as cores, né, você vê a passagem das cores com mais suavidade de uma para outra. As imagens são mais fiéis ao mundo real também e o sombreamento. Entre as principais características que eu poderia destacar do neo-tradicional, nesse estilo, são os desenhos mais comuns de rosto feminino, de animais, de cultura indígena e de mitologia em geral. E para você que assistiu essa aula e gostou, a próxima aula a gente vai falar também sobre tipos de tatuagem, vai ser a continuação, e nós vamos falar sobre as tatuagens orientais, as tatuagens maori e as tatuagens da Polinésia. Então ajude aí a divulgar o canal, fale para os seus amigos e compartilhe esse link também, compartilhe as próximas aulas, tá bom? Conto com vocês. Um forte abraço e até a próxima aula. Dum 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 dum.